qualquer dúvida que vocês quiserem fazer para as nossas convidadas, nos 30 minutos finais, a gente vai abrir um espaço para tirar dúvidas. Então, vocês podem ir anotando suas perguntas e nos 30 minutos finais a gente vai abrir esse espaço para que vocês possam falar também. Então, agora eu vou passar para a professora Juliana, que é a mediadora da mesa. Professora Juliana, bom dia. Bom dia, Amanda, Alana, demais presentes, professor Elvis, muita gente bacana aqui na sala, né? Alunos, docentes, convidados e convidadas. Eu me sinto honrada de ter sido chamada para mediar esse painel, né, das mulheres na música, e principalmente com essas convidadas trazidas pela comissão gestora, né, que foram Marisol e Anaê, que são pessoas que eu admiro, né, como trabalhadoras da música, como artistas e instrumentistas, professoras, e mulheres que estão nesse momento refletindo sobre a atuação das pessoas dentro da música, sobre o viés de gênero, né, e principalmente sobre o viés do nosso gênero. E a gente sabe que durante muito tempo as pessoas tiveram essa intenção, talvez, de fazer com que todo mundo tentasse compreender o mundo sob a ótica da igualdade formal. Todos somos iguais, ponto. Mas eu gostaria de abrir esse painel dizendo que, assim, não somos todos iguais, por isso precisamos de condições desiguais para que possamos ir nos igualando, né, aos pouquinhos, dentro de uma perspectiva de inclusão, dentro de uma perspectiva de fazer com que todos os campos da vida social participem, né, das decisões e da própria expressão do ser através da arte e através da educação. Eu acho que quem pesquisa mulheres na música acaba encontrando muitos lugares comuns, né? Muitas coisas que a gente já imaginava que fossem questões de mulheres na música, e acaba também se surpreendendo bastante. Encontra tanto coisas muito positivas como coisas muito negativas, infelizmente obstaculando a vida das mulheres na música. E eu acho que é sobre esse lugar de uma desigualdade real, mas que está pugnando por igualdade e por participação e por reconhecimento, que falam as meninas, né? As maravilhosas pesquisadoras desta manhã, Anaê e Marisol. O pessoal da comissão gestora tinha pedido para que eu, quando fosse abrir, eu falasse um pouco da minha história, e vou fazer um resumão aqui para vocês, né? A minha história com a música, ela não é linear, né? Ela é espiralada. Eu comecei a cantar na igreja católica, na minha paróquia, né? Num bairro de periferia de João Pessoa, Paraíba, que é minha cidade natal. E a minha vida musical começou ali. E não existia, assim, era uma paróquia muito carente em todos os sentidos, e não existia, assim, um trabalho musical muito, como eu posso dizer, orientado. As pessoas chegavam e, de bom grado, de boa vontade, faziam o que sabiam para animar os eventos litúrgicos. E em algum momento notaram que eu era afinadinha e me botaram para cantar, e quando me botaram para cantar, me colocaram em tudo. E assim começa, né? E depois, eu não fui imediatamente estudar música, né? Eu fui participar bem depois de um coral na universidade pública, um projeto de extensão, já era maiorzinha. Aí depois saí, né? E depois voltei para os espaços públicos fazendo balé, depois voltei para o coral. Isso tudo, pessoal, eu faço questão de destacar porque as pessoas na UFC às vezes também falam de suas trajetórias de idas e vindas com a música, às vezes de um lugar assim de, ai, que peninha, olha, professora, porque eu não estudei música a vida inteira? Eu disse, olha, eu também não. Eu ia e voltava, ia e voltava. E muitos de nossos professores, queridos, amados,
também não, tiveram que fazer outras coisas da vida, até conseguirem estar num lugar onde ele e ela digam, pronto, agora eu sou da música, eu vivo de música, eu estou trabalhando para isso. E é manter esse pique, manter a confiança de que um dia você vai ficar só nisso, né? Como se fosse pouca coisa. Mas é porque, da forma como a sociedade está organizada, não propicia que as crianças permaneçam, os projetos envolvendo música, que os adolescentes permaneçam, que os jovens permaneçam, até na universidade a evasão é enorme, né? Então, depois disso, lá no final da adolescência, entrei na escola de música do meu estado, né, que é a Escola de Música Antônio Navarro, que é o Conservatório Estadual, e saí também, porque fui estudar para o vestibular e estava me sentindo muito atribulada com o excesso de atividades, e o vestibular não era para música, era para direito, porque na minha cidade não tinha curso de voz, só tinha curso de instrumentos. E eu fiz o direito todo, e eu trabalhei no direito até que eu consegui cursar na minha cidade um curso de canto, porque abriu dentro da nova perspectiva de cursos de música que foram acontecendo dos governos de esquerda nos 13 anos de PT. Precisamos falar disso, sim. E floresceram cursos de música pelo Brasil, e os cursos que já existiam se abriram em vários, né, se diversificaram. Então, aí a Juliana entrou no curso de música. Então, a Juliana entrou na academia já bem tarde. Mas a Juliana, nesse tempo que ela não estava na academia, ela estava na cidade, cantando, atuando como musicista, andando com o povo do teatro, participando de movimentos sociais e trazendo as questões artísticas com os movimentos. E depois disso, realmente, depois que eu entrei no curso, aí depois disso veio o mestrado, e fui professora substituta dessa mesma universidade, e depois o UFC, essa página marcante da minha vida, que está acontecendo agora, já faz alguns anos, inclusive. Então, essa trajetória de idas e vindas também é um marco na vida de muitas mulheres que estão na música, né? A maioria das mulheres sempre teve esses momentos de parada, de não conseguir fazer só música, ou se dedicar só à música. E muitas vezes não é só pela condição financeira ou pela condição da distribuição espacial, né, geográfica, das oportunidades em música, pelas cidades, pelo país. Mas muitas vezes é pela sua própria condição de mulher trabalhadora, pela condição de mãe. Muitas mulheres, na verdade, param a vida na música ou dão uma desacelerada quando vêm os filhos. Isso também influenciou um pouco na minha vida, mas como eu já tinha entrado no ritmo acadêmico, acho que não me pegou tanto, mas eu fico pensando se eu já não tivesse entrado, o que teria sido de mim, né? Talvez não estivesse aqui hoje com vocês, né? E aí, as meninas, porque foram convites de meninas, né? Amanda e Alana, pediram que eu falasse um pouco da minha história, né? Resumo do resumo. Depois a gente pode colocar mais coisas sobre mulheridades, né? Sobre questões que afetam a mulher do meu lado, mas na verdade, quem vai falar mais hoje, eu só vou fazer perguntas, são as convidadas Marisol e Anaê. E eu comecei a falar bem muitão aqui, porque a Anaê, queridíssima, está com problemas na internet. Aí eu queria saber da comissão. E aí, amores, amoras, ela já está aí? Ou se a Marisol já tiver, a gente pode começar com a Marisol, né? É uma boa também. Oi, professora. As duas já estão aqui. Ai, que maravilhosa! Então, a gente começa. Ó, pessoal, eu tinha me programado para fazer algumas perguntas justamente para estimular esse debate nosso sobre o feminino na música, né? Pela ótica das próprias mulheres. Então, vou pedir para que as meninas, né? Quem queira primeiro, ou Yanaê ou Marisol, que fale de sua trajetória, né? Uma pequena biografia, para o nosso público compreender, né? De que lugar fala essa mulher, né? Quem é essa mulher que está diante de nós nesse momento, nesse painel maravilhoso?
É com vocês, meninas. Quem quiser falar primeiro pode abrir o microfone e falar. E bem-vindas. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela oportunidade, né, estar com vocês aqui junto. Eu queria dizer que é uma honra, que eu agradeço o convite, eu espero que possa ser um dia bem agradável, de muitas trocas, né, para a gente discorrer sobre essa temática tão relevante e importante, que é sobre o discurso feminino, né, e no caso aqui do Congresso, do debate da figura da mulher na música, né. Então, assim, falando um pouquinho, assim, de trajetória, né, a expressão eu diria, a expressão da vida musical em mim, ela acumula, assim, uma trajetória humana, né, que ela vai performar em alguns recortes da minha vida acadêmica, né. Então, assim, eu fiz graduação em música, iniciei meus estudos no conservatório, né, fiz graduação em música, fiz especialização em musicoterapia e também em artes em educação com ênfase em música, e agora no mestrado, né? E no tráfico dessas experiências, a música, ela sempre compôs lindos movimentos na minha vida, né? Não só na minha formação humana, como na minha carreira artística, né? Então, assim, nessa perspectiva, trazendo um pouco dessa ideia de pensamento artístico, científico, né? Algumas inquietações, diria, humanas, né? Antes não só como mulher, que seriam pertinentes e importantes, foi questionar sobre qual era o meu lugar em sociedade, né? Seja como artista, como educadora musical, como musicoterapeuta, como pesquisadora, né? Então, assim, nessas entrelinhas, esses papéis me fizeram perceber também embutido, arraigado esse papel feminino, né? Nessas diversas experiências acadêmicas e também nessas experiências como mulher, dentro desses papéis, né? Então, assim, na especialização eu consegui fazer essa elaboração intelectual, que foi aonde eu iniciei minha pesquisa, assim, sobre a mulher, né, no cenário da música. E é para continuar ou só esse início, Juliana? Só para eu me situar aqui. Marisol, se você quiser, pode falar mais um pouquinho, aí depois a gente manda para a Yanaê a pergunta, tá certo? A mesmíssima, né? Se você quiser, assim, dá mais detalhes da sua vivência, né? Como artista, como educadora, musicoterapeuta. Pronto. Então, assim, como cearense, no meio desses tantos papéis, né? Surgiu esses questionamentos, né? De essas inquietações, assim, de buscar esse sentido na minha existência, vamos assim dizer, na minha existência e formação humana, né? E para perceber essa questão do sentido de quem eu sou. Inclusive, eu gostaria até de fazer uma homenagem, né, a Isaíra Silvino, que ela sempre falava uma frase em todas as palestras dela que eu achava lindo, né, e poético, né, que ela era maravilhosa. Ela sempre falava assim que o todo está na parte e a parte está no todo. Então, todas essas inquietações, né, esse discurso que ela trazia nessa poética tão bem construída intelectualmente, né, que a gente, como ser humano, indivíduo, a gente é um ser único, coletivo, e existe uma troca sempre, né, disso dentro da nossa construção humana. Então, eu acho que é basicamente dentro dessas etapas, né, que eu fui querendo entender um pouco dessa contextualização na minha pesquisa. Aí eu
prefiro findar por aqui, para depois entrar em específico no que é a minha pesquisa. É isso. Pronto. Então, agora abrimos para a Yanaê, para que ela nos fale. Tá certo. Gente, bom dia. Desculpa o atraso. 10h20, minha energia caiu, fiquei desesperada. Mandei mensagem no Instagram para vocês. Me desculpem o atraso. Mas antes de começar a me apresentar, né, de falar de onde é que eu vim, por que eu estou aqui, eu queria saudar as minhas colegas de profissão e de estudo e, sobretudo, agradecer o convite que foi concretizado pela Alana, de quem eu nutro muito carinho, e agradecer também a organização do CA, né, o CA Isaíra Silvino, a quem eu cumprimento aqui em memória, e parabenizo muito a galera do CA, eu já fui 2 anos no CA, eu sei que é difícil, mas sigamos, é isso aí, o evento está muito bonito, a programação está muito bonita. Então, tá, bom dia para todo mundo. Eu me chamo Yanaí Mota, atualmente eu sou doutoranda, então eu me considero pesquisadora em formação, antes de me colocar o rótulo de uma pesquisadora profissional. A minha trajetória com música, ela combina um pouco com a da professora Juliana, porque eu sou uma pessoa periférica. Se não fossem os projetos sociais, eu não teria alcançado um estudo de música, em específico do violoncelo, né? Eu não tive música, aula de música na escola, aula de instrumento na escola, então eu precisei, de fato, do projeto social para ter esse contato mais próximo com o violoncelo, né? Instrumento que eu conhecia de vídeo, de ir para a orquestra, quando tinha as orquestras gratuitas no TJA, toda terça-feira de noite eu ia com a minha família. Então, por ser periférica, o meu contato com o estudo da música se deu por projetos sociais. E foi uma coisa muito rápida. Eu comecei aos 16 para 17 anos num projeto social do Grupo Pão de Açúcar, que hoje não existe mais. Naquela época existiam majoritariamente na cidade de Fortaleza, né, que eu sou fortalezense, existiam o Pão de Açúcar e o SESI, os dois infelizmente acabaram, deixaram uma lacuna na nossa cidade, e comecei no Pão de Açúcar, com 8 meses depois eu ingressei na graduação da UES, porque para mim já estava muito claro que eu queria fazer para a minha carreira, eu queria ser da área da música, queria pertencer à área da música, e logo que eu terminei a graduação, já fui aprovada no mestrado em música pela UFRN, e no mestrado em música da UFRN foi quando as coisas aconteceram no sentido da pesquisa, né? No sentido de desconstrução mesmo. Então, pesquisar gênero e sexualidade na UFRN me trouxe para o lugar que eu estou hoje, o lugar de pesquisadora em formação, e que atualmente eu pesquiso sobre gênero, transgeneridade, sexualidade na formação de professores e professoras de música. Então, a construção da minha pesquisa de mestrado, ela deriva do meu TCC. Então, eu sei que tem muita gente aqui nos finalmente do curso da UFC, então peço que carinhosamente escolham com cuidado o tema do seu TCC, porque é isso que vai levar você adiante, pode ser uma porta de encantamento com a pesquisa. Eu, no meu TCC, eu pesquisei a formação violoncelística, a história do ensino do violoncelo no SESI. A ideia era continuar isso no mestrado, porém, quanto mais eu pesquisava sobre isso, mais eu identificava que eu não estava sendo reconhecida na minha própria pesquisa. O que eu quero dizer com isso? E quanto mais eu mergulhava na história do ensino do violoncelo, mais distante eu ficava daquilo que eu identificava como mulher. Então, eu comecei a perceber lacunas. E a partir de lacunas foi que eu fui construindo a minha pesquisa de mestrado e hoje a pesquisa de doutorado também. Mas isso a gente pode falar em outro momento. É isso.
Ligar o microfone. Que maravilha, né? Conhecer essas histórias. E muito legal o que a Yanae falou, né? Quando você vai pesquisando e descobrindo que você não está contemplado, contemplado naquilo mesmo que você pesquisa, justamente porque as trajetórias são múltiplas, né? São muitas formas de se chegar a estar na música enquanto profissional, enquanto pesquisador, enquanto docente, enquanto artista. E eu acho que as meninas falam disso para a gente pelas suas próprias histórias, pelas suas próprias trajetórias. Aí eu vou para a segunda pergunta, e que é o seguinte: o que você acha que foi determinante ou determinado na sua trajetória pelo fato de ser mulher? Né? O que aconteceu ou deixou de acontecer porque vocês duas são mulheres? A Marisol vai pegar a bola ou eu posso pegar? E na por gentileza, Tá, agradeço. tá certo. Tá, eu pensei muito nisso, e claro, toda essa inquietação veio a partir do mestrado, em que eu comecei a me perceber dentro da pesquisa, me perceber dentro da universidade, me perceber dentro do violoncelo. E dentro da música, obviamente, né? Tem fatores que foram determinantes para a minha carreira, agora que eu estou pesquisando sobre o tema, que foram situações bastante delicadas e que, com alguma emoção, eu compartilho com vocês, por causa que foi duas situações de violência em que eu vivi dentro da UFC. Então, mesmo eu sendo egressa do curso de licenciatura em música da UF, as violências que me marcaram mais, né, mais profundamente em relação à sexualidade e gênero, aconteceram dentro do espaço da UFC. Por isso que falar hoje, para mim, está sendo muito significativo e ressignificativo, né? Então, eu volto para esse lugar que eu vivi violência sexual, um abuso sexual de um ex-namorado meu, estudante da UFC também, e que, a partir dessa experiência, minha vida completamente mudou, né? Minha percepção de mim mesma mudou, e eu só vim entender essas violências quando eu comecei a estudar sobre mulheres, sobre feminismo, sobre gênero. Então, eu vim ressignificando as minhas memórias no momento que eu estou lendo e aprendendo sobre o que eu pesquiso. Então, acho que as situações de violência que eu vivi foram determinantes na minha carreira como mulher, sim, e com muita força eu consegui ressignificá-la para não ficar parada no tempo, mas sim aprender com isso e incentivar outras meninas, outros meninos e outros meninos a tirar a força da violência, ressignificar e tentar mudar alguma coisa a partir disso. Mas alguns preconceitos que eu vou dizer que são mais diários aconteceram pelo fato de eu ser violoncelista, de eu ser estudante de violoncelo, né? O fato do violoncelo ficar apoiado entre os joelhos já abre margem, não deveria, mas abre margem para uma série de interpretações errôneas, sexuais, inclusive, como se a gente estivesse disponível sexualmente, só porque estamos tocando violoncelo, com aquela postura nossa, que inclusive por anos e anos, séculos e séculos, as mulheres violoncelistas não podiam tocar com os joelhos separados. Então, isso está documentado. Então, acho que também muitos preconceitos no sentido de que achar que eu, por ser mulher, por ser periférica, por ser nordestina, sobretudo, sou incapaz de compreender certas coisas. Isso me rendeu muitas brigas dentro das universidades que eu frequentei. Então, acho que a violência e o descrédito e a desvalorização, que são coisas pesadas, me guiaram para esse entendimento de mundo que eu tenho hoje. Então, não que eu seja grata, mas aprendi com isso. Então, acho que esses são alguns fatores que foram determinantes para a minha carreira, tal como ela se estabelece hoje.
Nossa, Yanaê, que relato, né? Toca nosso coração e nossa consciência, tanto individual quanto coletivamente. E que bom que você pegou essa força aí desses fatos lamentáveis para se tornar a mulher pesquisadora, musicista, artista, professora que é. E que isso fique também como uma amostra do que uma sociedade é capaz de fazer com uma mulher, né? E que quando a gente fala do recorte de gênero, não é brincadeira. É porque muita coisa a gente só passa por ser mulher, né? Passa as dificuldades que todo músico, todo professor passa, e ainda mais outras, né? E agora eu vou abrir para a Marisol, não vou falar muito por enquanto, que eu quero que vocês falem mais. A mesma pergunta, Marisol. Você acha que teve alguma coisa que foi determinado ou determinante na sua vida, na sua trajetória na música? Porque você é mulher? Eu diria que a questão familiar, ela foi primordial, né, para carimbar e certificar, validar, legitimar essa questão feminina, né? Por essa hereditariedade, né? Que a minha mãe também é artista, né? Cantora. Não seguiu para a área profissional, mas sempre foi uma cantora amadora e trouxe todo um, uma formação curricular de repertório a mim, né? Empreendido. E já começa por aí, né? Essa questão do discurso feminino. E sempre ficou muito claro para mim essa questão, por essa questão familiar, por esse contexto que eu estava. E também pelo contexto social, começando também na escola, pelas representações escolares que a diretora da escola que eu estava ali me formando, sempre me colocava, né, que era a disposição de colocar a música como transformação da sociedade, visto que era um espaço público, né? Então, ela me colocava como artista, ela me elegeu, assim, e eu estava dentro de vários espaços políticos, econômicos também, políticos, e para buscar para fazer diferença naquele contexto público, né? Então, esses dois contextos, familiares e social, na escola, né, montaram, assim, a traumatologia, a trama, né, da minha escolha, dos meus gostos musicais, porque na escola que eu estava tinha música, era muito forte, tinha o folclore do colégio, né, tinha a questão também do grupo musical, que era até o Carlinhos Crisóstomo, né, que montava grupos musicais para apresentações musicais específicas, então eu estava sempre ali. E o canto sempre foi a minha forma de expressão humana, né? Para poder legitimar quem eu sou, para poder me colocar em sociedade, né? E ao longo do tempo eu sempre tive muito claro isso, né? Sobre querer ser artista. Só que aí eu me identifico bem com a Inaê, né? A gente vai passando por processos na vida, né? E que a mulher vai passando por questões de desigualdade, por violências, né? Enfim, isso vai fazendo a gente se questionar sobre o nosso lugar no mundo, em sociedade, né? E aí isso me fez buscar a musicoterapia, logo depois que eu fiz a licenciatura, né? Como artista, eu estava sempre tentando montar shows em memória artística, colecionando uma trajetória nesse sentido, né, na performance, mas algo de inquietação estava para além, né, assim, da minha questão de me colocar, né, de me posicionar. E eu notava que eu fazia isso muito bem no campo do canto, né? Mas quando era para me colocar como pensadora, né, sobre e
me entender nesse processo, aí eu fui buscar a musicoterapia. E a musicoterapia, ela fortaleceu bastante esse meu entendimento sobre o ser humano, né? Sobre como a gente se constrói socialmente, e como a gente se constrói psicologicamente também, né? E isso foi validando a minha os questionamentos que eu trazia. Então, como artista, uma das primeiras coisas que eu elenquei foi, tipo, como artista, como cearense, como pesquisadora, né? E aí, quando eu fui fazer, logo depois da musicoterapia, a outra especialização, né, de artes em música, artes com ênfase em música, na UES, eu tive a oportunidade de ser orientada pela Inês, né, que também é uma pesquisadora que traz muitos certificações para o campo cearense, né, como na questão do feminino na banda de música, né, ela foi uma das primeiras, e ela trouxe muito esses questionamentos para mim, assim, sobre que minha pesquisa tivesse inserido esses diálogos, que não fugisse, né, a artista, a pesquisadora, e que isso tudo tivesse junto, né. E aí ela fez essa provocação e o primeiro questionamento que eu pensei foi que período na música cearense, né, foi de grande efervescência cultural. E aí eu, pesquisando um pouquinho sobre a história da música cearense, eu me deparei com o período 70, 80, né, que teve muitos movimentos estudantis, muitos movimentos culturais, né, muita performance no sentido artístico no geral. E eu comecei a ver a literatura e eu fui observando uma literatura trazendo essa invisibilidade da mulher para o campo, no cenário. Aí eu falei, nossa, tudo que eu leio, tanto do que eu lia, como também nas próprias, nos álbuns que eu ia me deparando do período, e eu fui vendo essa invisibilidade da mulher, né? E aí, como pesquisadora, eu me coloquei e me dispus nessa atenção de trazer esse ineditismo do protagonismo feminino para a música cearense. Isso fez total sentido quando eu comecei a ouvir histórias, trajetórias de vida, e aí você começa a se identificar também com muitas situações da que essas artistas também passaram. E isso fez total sentido para mim, e eu estou muito feliz quando eu consegui elencar, associar os dois de uma forma tão bonita, trazendo a validação disso para o campo e também para mim, como pessoa humana. É isso. Que coisa linda, Marisol, seu relato, né? E o mais legal, essa percepção da Marisol, a Yanaê não se sentiu representada quando ela estudou os processos relacionados ao violoncelo. Ela não viu a história da Yanaê, que é uma história bem particular, de menina periférica, que tem acesso ao instrumento de cordas friccionadas só porque existe projeto social, e isso é bom a gente relembrar, né, a importância da educação musical espalhada pela cidade, né, através da educação básica, através dos projetos sociais. E a Anaê não se sentia representada nas histórias que ela estava estudando. Já a Marisol, quando vai pesquisar e buscar essas mulheres que estão silenciadas, ela se vê representada quando investiga mais e chega nas mulheres, né, nos relatos, e na voz dessas mulheres, né, onde elas estão, porque elas aparecem tão pouco, embora tenham contribuído muito, né, porque elas foram silenciadas. E gostei muito das duas colocações, mas já vou partir para a minha terceira intervenção, que eu acho que vocês já começaram a falar sobre isso, na verdade, né? Já começaram cada um em seus discursos a trazer essas questões. E assim, que eu queria perguntar para vocês, né? Além do que foi determinante na história de vocês, na própria história da Marisol, da Yanaê,
como vocês percebem a presença do feminino nesses contextos musicais, mas vocês já estão falando sobre isso, né? Na área da performance, na área da educação musical, da pesquisa em música, musicoterapia, Marisol já falou, sob o viés do feminino, como vocês percebem, assim, fora vocês, as outras mulheres, né? Elas estão representadas, elas não estão representadas, elas estão unidas, elas estão associadas. A gente agora tem aqui um movimento chamado Mulheres na Música CE, né? Que começou a ficar mais forte durante a pandemia. Durante a pandemia, na verdade, muitos grupos tentaram se fortalecer, né, para sobreviver, né, sendo resilientes. E reaparece, que acho que esse não foi o primeiro movimento de mulheres do lado artístico da música. E aí reúne pesquisadoras, professoras, a maior parte são mulheres artistas, mas também tem muitas professoras. E como vocês percebem as outras mulheres, né? A Marisol já começou a trazer um pouco disso. Acho que a gente poderia começar com a Yanaê, depois a gente volta para a Marisol complementar, se ela quiser, né? Além dessa história de vocês, o que é que tem determinado e o que é que tem pautado a vida dessas mulheres na música e o que elas estão pautando, né? O que é que elas estão trazendo de novidade, de discussão e de transformação. Aí eu passo para a Yanaê, ela fala quanto quiser e depois a Marisol na mesma pergunta, tá bom, minhas queridas? Yanaê. Tá certo, então, Ju. Confesso que eu tenho alguma dificuldade de entender a presença feminina nesse termo, ou papéis femininos, ou mesmo o termo mulher. Eu falo isso porque toda a literatura a qual eu me alinho problematiza esse termo. E eu mesma problematizo no sentido de que não há uma representação de mulheres, e, portanto, não haveria uma presença feminina, né? No sentido de que talvez a gente precisasse colocar no plural mulheres e femininos múltiplos, porque não tem só uma linearidade do feminino, né? Não sei. Mas, sobretudo, entender que as mulheridades, e aí é um termo que eu me sinto mais confortável em falar do que o termo mulher, propriamente dito, as mulheridades na música, eu percebo algum padrão, né? Quando a gente tem alguma representação de mulher em eventos ou em repertórios, ou eu vou me privar de falar do grupo Mulheres na Música CE, porque é um grupo que eu integro e talvez minha visão seja um pouco enviesada por conta disso. Mas quando a gente vê eu vou chamar entre aspas, tá, presença feminina em recitais ou representadas em repertórios e em currículos, a gente tende a perceber um tipo ou uma busca pelo padrão do que é essa presença feminina, do que é essa mulher. E normalmente ela é uma mulher branca, completamente eurocentrada no sentido da construção do discurso musical, e uma mulher com acessos econômicos diferentes da maioria, pelo menos do lugar que eu falo, né? Então, eu vejo essa representação e, sobretudo, uma mulher cisgênero. Eu vejo poucas ou quase nulas representações de mulheres trans ou pessoas não binárias, quando a gente fala de presenças outras nos contextos musicais. Então, eu acho que, mesmo que nós busquemos essa diversidade em repertório, nos nossos fazeres artísticos, me perdoem a falta do plural, eu ainda vejo uma padronização do que é mulher. E, normalmente, a linguagem musical dessa mulher vai ter uma linguagem eurocentrada, porque essa é a mais fácil de ser digerida. Então, eu vejo uma escassez da presença feminina nos espaços musicais, mas dentro dessa escassez, eu ainda percebo um padrão, que é essa mulher branca, cisgênero, e aí heterossexual, por que não? E com a linguagem eurocentrada. É isso que eu percebo
a partir da minha vida como música, e aqui eu reivindico o feminino música, uma mulher que faz música, e, claro, a partir do lugar acadêmico, que é o lugar que eu tenho mais contato cotidianamente. É isso. Maravilha, Nay. Agora, quer dizer, antes de passar para a Marisol, gostaria de fazer um comentário. É legal trazer as pessoas que estão estudando a literatura a respeito das questões de gênero, porque você vê a questão das terminologias, né? O que é mais adequado falar ou não, justamente porque as linguagens, elas carregam os nossos preconceitos e os preconceitos que estão presentes na sociedade, de maneira que a gente vai reproduzindo e isso vai passando adiante por gerações e gerações, porque faltou justamente alguém que refletisse isso, né? Mas você não acha que tal termo não é tão adequado? E aí isso tem a ver com termos, né? E a Anaí nos corrigiu aí em relação a feminino, feminismos, e falou de mulheridades. Eu já tinha ouvido falar nesse termo, mas agora ficou mais claro, né? Sobre o que é mulheridade. E aceito que é mais aplicável mesmo. Mas também tem a ver com repertórios, né? Tem a ver com questionar. Será que a gente precisa manter a nossa feitura de repertórios, metodologias, organizações que trazem em seu bojo alguma coisa contra contra o feminino, ou contra os femininos, ou contra as mulheridades. Ou a gente, inclusive, pode até fazer mais para questionar, mais puxando debates. Isso aí eu tô trazendo essa questão porque a gente sabe que essas questões que passam dentro da linguagem, elas estão em letras de música, elas estão em currículos, elas estão em autores e até autoras, porque a opressão do machismo, ela se espalha dentro da estrutura da sociedade, porque é uma opressão primordial. Eu acho que, inclusive, há quem diga que o machismo antecede o capitalismo enquanto prática opressora, porque antes de você explorar um outro, já existia, talvez, em algumas sociedades, o entendimento que tem um outro que pode sempre ser explorado, pode sempre receber uma carguinha mais de trabalho, uma jornada dupla, tripla, quádrupla, que seria a mulher da casa. Isso é uma exceção quando as sociedades são matriarcais, né? Então, há quem diga que o machismo antecede o capitalismo e que o capitalismo, como prática opressora, é filho do machismo. Né? Quem ensinou alguém a oprimir alguém? Talvez as organizações ou desorganizações familiares mesmo, nos primeiros clãs. E também dentro dessa reflexão, né, a gente, como artistas, como professores e como pesquisadores, pode começar a pensar por que tal coisa precisa continuar fazendo parte do nosso repertório de vida, de arte, de educação. E se pode continuar fazendo parte, mas que faça parte de maneira questionada, de maneira debatida, justamente para a gente relembrar o que a gente não quer que aconteça mais com as nossas próximas gerações. E aí, saindo dessa reflexão, toco a bola para a Marisol. Se ela quiser complementar, ela já tem começado, né? Como ela vê essa... Agora eu vou falar tudo mulheridades, viu? Aprendi! Como ela vê as mulheridades, né? Dentro dessa perspectiva, as mulheres, não só a Marisol, que já falou de si, do seu encontro com a música, e as nossas outras, as manas. E também, né, a Yanaê bem lembrou, muito se fala da mulher cis na música, né? E as outras formas de ser mulher não se contemplam, né? Aí cada uma vai falando, se quiser, dentro daquilo que já viu, que já experimentou. Pode falar, Marisol. Eu acho super importante, né, Juliana, essa discussão. E, inclusive, é interessante também
fazer uma pequena observação sobre a minha pesquisa, né? Eu não trato sobre essas questões de gênero, de masculinidade, né, de feminização, mas eu aponto trajetórias e aponto uma construção social, né, para falar sobre isso, o que acaba também a gente não estando tão distante uma coisa do outro, mas eu não trato sobre essas categorias, eu tento buscar o que essas trajetórias artísticas trouxeram para essa questão de construção social, da educação, do currículo, do ensino, que essas aprendizagens trouxeram, né, não só para o campo da educação musical no Ceará, como também como no campo da educação musical, né. Então, assim, mas fazendo uma ponte do que você falou, né, a gente pode fazer essa reflexão a partir do próprio contexto que a gente está inserido, né, que é a pandemia. Então, por exemplo, eu estava assistindo recentemente uma palestra da Casa do Saber, né, de uma professora, doutora, enfim, que estava trazendo uma certificação muito importante, validada por dados do IBGE, né, falando que eu acho que era 57,9 milhões de famílias no Brasil são chefiadas por mulheres, né? Isso dá esse dado de que 40% mais ou menos das famílias depende do ganho da mulher, né? E um outro dado que ela trouxe também, que eu achei muito interessante na palestra, foi que o Brasil, ele tem uma grande população de empregadas domésticas no mundo, é mais ou menos, eu acho que é 5,7 milhões que ela falou. Então, assim, por que eu estou trazendo esse dado, né, que eu acho muito relevante? Porque a pandemia, ela escancarou, por exemplo, nesse momento atual que a gente está, que o vírus, todos nós estamos sujeitos, né, a essa situação do vírus, né, essa doença, infelizmente. Mas ela escancarou que dentro dessa divisão do trabalho remoto, do trabalho doméstico, né, a mulher, ela acabou adquirindo uma sobrecarga mental. Não só a mulher, todos nós, né? Mas por essa questão da mulher ser ligada a essa questão materna, né? Do cuidado, da empatia com os processos da vida, né? Com essa questão, assim, questões específicas da mulher em sociedade, né? A gente vai percebendo que a mulher acaba tendo se sobressaindo nesse cenário, tendo uma grande sobrecarga mesmo, né? E dentro dessa estrutura social, a gente vai ver, né, que, por exemplo, dentro desses dados, a gente confere claramente sobre a figura da mulher no contexto do trabalho, por exemplo, né? Eu não sei se... Só uma pergunta, eu não sei se vocês... vai ser explanado um pouco da pesquisa da gente, enfim, só uma pergunta, Ju, só para eu saber se eu já falo agora ou antes. Se quiser já falar agora, Marisol, sinta-se livre, viu? Para falar sobre sua pesquisa. Ah, tá é? Bom? Pois você quem sabe. Acho interessante. Pois coloque, também acho. Pronto, com licença. Deixa eu aqui tentar compartilhar. Não sei se está saindo, como é que está para vocês? Chegou? Está aparecendo. Chegou, está aparecendo. Pronto, assim, acho importante a gente trazer essas discussões de uma forma mais focada, né? Então, a minha pesquisa, ela é sobre as mulheres na música cearense, né? Ela se iniciou dentro de uma trajetória, né? Das quais eu já falei. E as inquietações foram essas, né? Das quais também eu já conversei. Então, uma das problematizações, inquietações teve foi essa questão de perceber o lugar da mulher, né? Se existiu violência simbólica nesse campo, quais as consagrações que teve da mulher, assim, no sentido de formação, né?
investigar dentro dessa trajetória delas, as formações delas na trajetória, nas participações delas nos lares, nos bares, nas mídias, movimentos estudantis, né, que elas se colocavam dentro dessa etapa. Então, assim, inicialmente, como eu falei, a pesquisa, ela iniciou-se dentro de um processo da especialização, né, onde eu entrevistei alguns memorialistas, historiadores, antropólogos, educadores musicais, radialistas, sociólogos, enfim, para validar essa visibilidade, né, da cena feminina. Então, aí, são algumas das indicações, né, são nomes. Então, essas figuras autorizadas trouxeram esses nomes. Mas e aí... só... Oi. Desculpa, você está passando a lâmina do slide porque para a gente está congelado no primeiro. Nossa, espera ainda. Vamos de novo, né? Essas coisas online é dessa forma. Obrigada, Inaê, viu, pela intervenção. Agradeço. Desculpa te interromper, mas acho que a gente está Não, perdendo alguma coisa. isso, tá tudo aqui. Pronto. Dá certo assim? Oi? Eu não estou ouvindo. Tá aparecendo sim. Ah, tá, obrigada. É porque eu não estou olhando. Aí eu vou passar e vocês me avisam, por gentileza, se está... Tá ótimo. Se está passando. Assim dá certo? Eu preciso só escutar, que eu quando eu estou aqui... Pronto, deixa eu só passar para ver. Pronto. Tá passando? Tá sim. Pronto. Voltando, obrigada, gente, agradeço, viu? Esses contextos que nós estamos. Então, voltando, né, as etapas iniciais da pesquisa, os memorialistas, que são agentes autorizados, citaram nomes, então foi catalogado mais de 64 nomes de mulheres para o campo, né? E aí, esses foram a fundamentação, né, do trabalho, e aí tinha uma socióloga mulher, e a maioria masculina, né, como eu já tinha falado antes nas discussões, e aí eu trouxe esse mapeamento na pesquisa da especialização das mais citadas, né? E o objetivo, como eu já havia falado anteriormente, o principal é isso, investigar a trajetória das transformações ao longo do tempo das artistas, mulheres, e compreender como a música modifica a sociedade e como a ciência se transforma junto com a música, né? Ambos partilham dessa mesma ideia. E os específicos é observar essas questões de como as mulheres construíram, incorporaram conhecimento, como foi essa ideia de formação ao longo da construção social, né? Quais são os saberes incutidos na formação, como essa sociedade se compreende, né? Aí nisso vem a questão se teve violência, se teve machismo, enfim. É importante esclarecer, né, que inicialmente esse recorte foi feito apenas por 3 mulheres, né, que era uma pesquisa de especialização. E agora eu vou ampliar no mestrado, né? E a justificativa do trabalho é justamente isso, trazer a partir dessa percepção dessa invisibilidade na mulher, né, ver isso como urgente e trazer esse ineditismo, essa contribuição intelectual feminina, né, no contexto do campo artístico, para mostrar a autonomia dessa mulher artista, as reflexões que elas trazem de si, da sociedade em que atua, do momento, né. E o contexto social é justamente esse, né, observar essa questão dentro de uma construção social, dentro do papel feminino e masculino na história, que existe, sim, arquétipos, características que diferenciam não só a física, emocional, mental, enfim, que trazem esse comportamento, não? Então, nós sabemos que desde os primórdios da humanidade, existem discussões que fazem
assimetria do papel da mulher, do homem em sociedade. Então, aí vem debate sobre forças, sobre disputas, sobre territórios, né? E quais os campos que a mulher e o homem podem operar, né? Então, nisso vai vir o quê? Vai vir violências sofridas dentro dos diversos cenários, né? A própria praxeologia do Bourdieu, que me apoio, para tratar sobre esse hábito, né, sobre essa questão, essa visão mais ampla sociológica, né, que ele traz para pensar sobre trajetórias artísticas, no meu caso, né, como eu já tinha falado do início, eu acho importante validar que no meu trabalho não trata sobre essas coisas das categorias, né, feminino, masculinidade, né, como eu já falei anteriormente, mas eu acho relevante tratar do recorte histórico, né, principalmente que eu estou fazendo agora no mestrado, não só para trazer essa legitimação para o campo cearense, mas também para identificar reflexões, né, para a educação, para o currículo e ensino, que é o foco da minha investigação, né. Então, assim, dentro de um contexto arquétipo de característica, a mulher é ligada historicamente a essa essência primordial de maternidade, que é a questão do cuidado do lar, associado à empatia pelos processos da vida, né, de perceber a criança, o filho, né, a questão de vincular a questão de perceber os detalhes, de ser muito emotiva, mas ao mesmo tempo representar uma força, uma doçura, trazer esse afeto, né? E o homem na história também, ele traz esse arquétipo, né, de estrutura social primitiva, que é ligado à virilidade de uma energia racional ligada mais àquele caçador, aquele cão-guarda, aquele que protege o lar, né, que reforça o papel da figura do provedor, daquele que fornece o necessário, do macho que vai para a batalha, que vai para a guerra lutar, aquele que vai buscar o alimento, né? Então, quando a gente entra nesse campo, algumas questões são importantes para serem refletidas, né, sobre esses arquétipos, e esses valores estão incutidos nessa incorporação social que o Bourdieu fala do hábitos, né, que é essa grade de leitura dos indivíduos, né, para ler a sociedade. Então, a gente vai ouvir muito isso. A mulher é mais frágil que o homem, a mulher tem que cuidar de casa, a mulher tem mais habilidades, e assim também para o papel masculino, né? Então, essa canalização, ela é percebida, seja no campo, como o Bourdieu fala, né, no campo político, social, no econômico, no campo cultural, no campo artístico, né, que é o que trata a pesquisa, enfim, no contexto escolar, no próprio campo familiar, né, onde é instituído as nossas crenças, a nossa educação, enfim. Então, tudo isso forma o nosso currículo, né? E dentro desse campo existe o quê? Existem disputas, existem posições definíveis, existem hierarquias, existe não posições sociais, assim, não é geográfica, mas simbólica, que ele mesmo fala, o autor, né? Que em cada campo tem regras específicas que por exemplo, regras específicas para o homem e para a mulher, como a mulher deve se portar. Na colônia, no Império, se eu não me engano, tinha um manual de comportamento da mulher, de como ela deveria se comportar em sociedade, né? O cérebro da mulher, antigamente, era comparado ao cérebro masculino por questões de anatomia e colocando em voga a questão da intelectualidade, né? Que é um absurdo dentre outros, né? Isso tudo está dentro de violências que a mulher passa, que o homem também passa, né? Mas percebendo isso dentro dessa histórica, desse período histórico social, que a minha pesquisa busca, né? Perceber por que esses troféus específicos mais para o homem, né? E se existiu isso mesmo, né? Porque agora que eu vou fazer a ampliação dessa pesquisa no mestrado, que eu vou poder observar melhor esse campo, né? Aumentando
a coleta de dados de mais artistas para poder me certificar, para poder eu, como pesquisadora e como mulher também, se colocando no lugar dessas mulheres, poder observar essa estrutura social, né? Então, assim, algumas reflexões são muito importantes, né? Porque como eu já vinha falando da coisa do contexto social, né? As primeiras oportunidades de trabalho da mulher é algo ligado a essa figura de maternidade, de cuidar, de ser professora. Antigamente, nesse discurso dessa Sylvia Knowles, feminização ou feminilização, ela traz apontamentos falando sobre essa mulher que está colocada no cenário dentro do campo do magistério, né? E por quê? Aí a gente, em algumas leituras minhas, eu fui observando que existe, assim, esses apontamentos de forma coerente quando vem dados, né? Então, se vocês, na minha própria pesquisa Tá passando, gente? Eu gostaria só de ouvir. Tá sim, tá passando. Obrigada. Pronto, agradeço. Então, assim, na minha pesquisa de especialização, né, eu trouxe um pouquinho sobre essa divisão de profissionais da educação. Então, essa mulher ligada ao magistério, porque aí, como eu havia comentado anteriormente, a figura da mulher ligada ao cuidado, à educação, então tudo bem, a mulher pode ficar meio período trabalhando e meio período para cuidar do lar, isso é histórico, né? Então, a gente vai ver, e você vê que o vínculo dessa profissão está muito ligado a isso, né? Quando vem nessa coisa da educação. E quando a gente vê aqui uma porcentagem, é gritante quando a gente vê os dados, né? O homem no magistério, pode, no quadro, foque em olhar só a porcentagem, os homens no magistério, as mulheres no magistério. Por que será? Né? Então, são reflexões importantes para a gente pensar sobre esse contexto social. Aí, entrando para o campo da música, eu trago aqui alguns dados, por exemplo, do decreto, né? Do decreto 3632, de 31 de março de 1900. E aí, tudo isso é só para certificar algumas questões sociais, né? Como é que estava o campo, né? No contexto musical, por exemplo. As mulheres poderiam estudar um certo tipo de instrumento e os homens outros, né? Existia uma divisão da classe social masculina e feminina. A gente pode ver também a questão de como eram as aulas, quando era mulher, tinha que ser acompanhada por mães ou alunos, né? Quando eram homens, tudo bem, não tem problema nenhum. Então, uma outra pesquisa trazida pela Iga Inada, que ela fala um pouquinho sobre a história da educação musical, né, que é muito importante. Então, a gente vai ver aí algumas discrepâncias, né, para a gente buscar essa investigação. Então, quando a gente pensa nesse campo artístico, propriamente, a gente vai ver que a música, ela tem esse poder incrível de ela refletir a sociedade, de modificar a própria sociedade. O próprio Pedro Rogério, uma vez, citou em aula algo que eu achei muito interessante. Ele falou que o movimento tropicalista, né, as pessoas cantavam amor romântico, mas a ditadura, ela trazia a dinâmica da lógica de propor que deve ser cantado. Então, aí a gente pode ver que, a partir da música, a gente tem esse movimento de transformação. É a melhor sociologia, seja na canção, né, também, para a gente falar. A gente pode ver discursos de música feminino, masculino, né? Se a gente for ver as músicas do Chico Buarque falando sobre mulheres, e a gente vê mulheres falando sobre próprias mulheres, a Soares falando sobre mulheres, validando toda essa questão de violência, o que ela passou como artista, enfim. Então, a gente pode trazer esse retrato e pensar nesse retrato social. Oi, então, Marisol, com licença, desculpe interromper,
Porque a gente já está passando um pouquinho do tempo, né? Do tempo de perguntas, aí só para poder, se possível, dar uma agilizadinha. Tá bom, obrigada. Obrigada. Pronto, então, assim, só para validar aqui no campo do político vivenciado, que escolhido, né? Estava a época da ditadura, né? E aí aqui eu trago algumas memórias sobre artistas falando sobre esse período, né, que estão na minha pesquisa. A década de 80 já falando sobre uma questão de mudança no mercado, né, no mercado provocado pela crise econômica advinda da ditadura e tudo. E alguns posicionamentos, né, do pessoal. O próprio Alain Mendonça falou dessa fortaleza cantada, e aí ele vai trazendo uma questão de como estava o mercado, enfim. Então, trazendo aqui o foco, a figura da mulher dentro desses dois movimentos é isso. As mulheres começaram a perceber aqui, dentro de discursos de autoimagem e também dentro do coletivo, essa perspectiva. A própria Tete, a própria Mona, ela confere sim uma questão de machismo dentro da cena da música autoral, e a própria, e ela também fala sobre a própria Mona, né, ela falou sobre isso, e a própria Tete, ela disse que demorou para elaborar que ela era artista, porque ela não se achava cantora, mas no próprio cenário político que ela estava vivendo, ali da ditadura, ela colocou a música como essa fonte de expressão, né, de validar quem ela era, enfim. E essas são as agências da minha pesquisa, que traz um pouquinho que a formação delas veio para essa questão familiar, relações interpessoais, escola, mídia, enfim. E as narrativas trazidas isso, são questões como essa, trazendo como foi essa elaboração de ser artista dentro desse contexto social. Alguns diálogos que eu trago aqui importantes sobre a questão de autoimagem, da imagem da mulher, de como ela se percebe, de como ela é percebida por outros, né, no caso por homens. E as contribuições são essas, trazer essas trajetórias para o nosso aprendizado, trazer esse pensar, né, na realidade, trazer essa questão desse trabalho de educação, dessa sensibilidade em sociedade que é vista pela educação feminina. Essas são minhas referências, muito obrigada. Desculpa aí o tempo excedido. Olha a situação. Gente, assim já... Calma, bebê. É bem isso. Perguntas, né? Quem quiser fazer mais perguntas, pode abrir o microfone ou escrever no chat. A partir desse momento, eu acho. Então, gente, só para avisar anteriormente, o link para a lista de presença já está no chat, certo? Então, por favor, assinem a lista de presença, porque a gente vai usar essas informações para a confecção dos certificados, certo? Quem quiser agora fazer perguntas, sintam-se à vontade. Tem algumas aqui no chat, eu vou começar lendo, pode ser? Pronto, pode. Perfeito. Então, a primeira pergunta que nós temos aqui é do Paulo Xanjo Rodrigues, que ele comenta: Chico Buarque talvez seja um dos poucos compositores que sempre incluiu a figura feminina em sua obra. Como isso acontece no cenário musical cearense? Podemos perceber uma grande ausência da figura feminina nessa perspectiva. Como vocês enxergam essa realidade? Então, quem quiser responder... Eu não entendi se ele fez uma afirmação. Porque, na verdade, o Chico Buarque é um dos grandes artistas que falam bastante sobre mulher, né? Em vários contextos. Na verdade, aí eu vou fazer uma contraposição, né? Na verdade, o Chico Buarque foi um dos artistas que mais falou sobre mulher, né? Inclusive, a Ângela Linhares, ela fala que ela fez um show só sobre artistas, só com músicas do Chico Buarque, validando essa questão da cena feminina, né? Então, a gente vai ouvir isso, discursos masculinos falando sobre mulher, sobre as experiências com mulheres, né? Enfim,
sobre questão de raça, de gênero, enfim, de muita coisa, como a gente também vai ouvir isso das mulheres, como a própria Elza Soares, né? Fala tão bem, tão bonito sobre isso, né? Pode comentar, Ju. Então, eu gostaria de comentar essa do Chico. É o seguinte, como bem Marisol falou, eu acho que o Chico fala, apesar de muitas vezes ele falar numa linguagem como se fosse a mulher dentro do discurso da poesia, né? Ou seja, ele se põe no lugar da mulher e fala. Mas eu ainda acho que é um homem falando como se fosse uma mulher. Porque, para mim, o Chico, ele fala muito de mulher, do lugar de mulher, mas sempre de uma mulher que está à mercê do homem, da espera, atrás da porta, ou mesmo aquela que, se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Aí quando você vai vendo o resto da letra, aí ela tá fazendo tudo aquilo para fazer raiva ao cara, não é porque ela tá plena, realizada e dona de si, eu tô aí sendo eu. Não, eu estou sendo essa mulher liberta para fazer raiva a alguém que me machucou. Então, eu acho que pouco, na minha opinião, né, Paulo? Desculpa. Eu acho que pouco o Chico fala de um lugar feminino, de uma mulher que se levanta contra o homem, ou contra o machismo, ou contra o patriarcado. Mas existem mulheres que falam isso na história da música popular brasileira. A gente já está falando de Chico, a gente está falando de música popular brasileira, né? E na cena cearense, a gente vai ter muitas mulheres compositoras já trazendo essa perspectiva. Não sou só a mulher que sofre, não sou só a mulher que espera, não sou só a mulher que está apaixonada por um cara incrível, né? E que talvez fosse ele o Chico. Assim, eu estou falando do lugar das mulheres que são apaixonadas por mim, são muitas. Aí, Paulo, apesar dele falar muito do lugar feminino, ele fala de um tipo de mulheridade, que é essa mulheridade da espera, do cara massa que eu amo, que eu tô apaixonada por ele. É uma mulheridade que existe. E ele fala muito dela por causa da geração, né? Mas talvez não venha a bater com muitas mulheridades que não são contempladas na voz do Chico, né? Você pensar, por exemplo, uma mulher como Dilma Rousseff. Qual música do Chico Buarque representa a Dilma Rousseff? Assim, é uma mulher que foi militante, que foi guerrilheira, que foi presidenta do Brasil, que foi derrubada por um golpe. Eu não vejo nenhuma música do Chico que represente a Dilma, sabe? Uma mulher como Cássia Eller. Não vejo nenhuma música do Chico que represente a Cássia, a não ser as músicas mais amorosas, né? Que mesmo não sendo o sujeito, mesmo sendo relações homoafetivas, poderia fazer essa troca. Aí vamos pensar em outra coisa, nada a ver. Anitta. Eu não vejo a Anitta representada em nenhuma música do Chico, a não ser naquelas em que a mulher faz uma raivinha pro cara através de uma provável liberdade sexual mais aflorada. Mas a gente vê no próprio discurso da Anitta que depois que recentemente ela falou sobre um abuso, né? Que depois que ela ressignificou isso, ela parou de fazer as coisas para passar na cara de alguém que ela tinha o poder e que ela superou. Ela faz porque ela adora fazer, né? Tudo na vida, né? Ser rica, ser poderosa e essas coisas também de vida pessoal. Aí eu também fico pensando, por exemplo, também esse sofrimento da mulher do Chico, né? Esse sofrimento da mulher que espera por um cara incrível e que é apaixonadinha por ele. Ele não contempla, por exemplo, a mulher negra periférica. Fui lembrada disso agora, aqui em casa. Ele não fala, por exemplo, mesmo sendo um homem, mas não fala, por exemplo, do Mama África, minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Esse dia a dia aí da maioria das mulheres brasileiras, né? Se sofre por amor, sofre, né? Mas um menino gritando no braço faz mais parte do nosso dia a dia. Aí, também, se a gente for pensar
em várias mulheridades que não são contempladas por uma geração de compositores homens e até mesmo por uma geração de compositoras mulheres. Mas aí a Marisol já falou, eu falo de novo no nome dela, né? Porque além de compositora, além de artista, é uma grande agitadora cultural e fala de um lugar de poder, porque ela angariou esse poder dentro da cena, que é a Mona Gadelha. Aí a gente tem Mona Gadelha, mas falando especificamente do lugar de ser mulher na vida musical cearense, nós temos muitas meninas atualmente compondo nesse sentido, né? Nós vamos ver Lorena Nunes, nós vamos ver muita... Gente, eu acabei esquecendo o nome daquela menina que é aquela música Suspeito. Quem lembra aí o nome da maravilhosa? Ai, gente, não posso esquecer o nome dessa diva. O Icanto até fez um... É a Gabriela? Não. Eu tô lembrando... Luísa Nobel, obrigada, Beatriz. Suspeito, que ela fala justamente. Eu sou a mulher e meus irmãos, homens ou mulheres, que são negros em Fortaleza, são sempre vistos como o quê? Suspeitos, e que até a Luísa e a outra Luísa, né, a Malu, que apareceu no teaser, o trabalho dela falava sobre isso também. Aí temos alunas do curso compositora, tipo Sara Liz, que não fala desse lugar de mulher, de Chico Buarque. Nós temos Luana Florentino. Nós temos muitas pessoas que estão falando de outros lugares, de outras formas de mulheridade, de ser esse ser na sociedade. Aí, a nível de Brasil, a gente vai ter Joyce, a gente vai ter Lula e Lucina, a gente vai ter... Elis Regina. Isso. No caso, a Elis, ela entrou muito como intérprete e trazendo essa figura da mulher de poder, né? Da mulher que não está ali para brincadeira, ela está ali para ocupar o seu espaço, né? Muito bem lembrado, Marisol. Ela vivenciou bem esse período da anistia, né? Enfim. Isso, e de estar participando das questões políticas e dar sua voz às questões políticas. Eu estava tentando lembrar de mulheres que, além de intérpretes, também são compositoras, né? Porque o Paulo falou para a gente aí a respeito da composição e do Chico. Mas se aí formos partir para o campo da interpretação, aí vamos ver muitas outras mulheres que pegam músicas de homens e de mulheres e que trazem essa Cátia Freitas, muito bem lembrada. Os comentários aí estão bombando, né? Aí, gostaria de falar isso. Apesar de ser uma grande admiradora da obra de Chico, ele é muito inteligente poeticamente, musicalmente, fez grandes escolhas ao longo de sua carreira, é uma pessoa que soube conduzir sua trajetória com honestidade, tanto honestidade artística quanto honestidade política, como ser social. Mas, por exemplo, eu não me vejo contemplada. Eu não sou uma mulher de Chico. Na minha cidade... E, na verdade, eles falam muito das experiências que eles tiveram com tais mulheres, né? Eles até botam o nome de música das mulheres, né? Das mulheres tais, Isso, porque existe essa mulheridade, ainda existe. Imagina naquele tempo, né? Existe essa mulheridade da espera, do amor que se resigna, que silencia, que em vez de atacar, quando é atacado, ele busca outras formas de mostrar que tem poder sem ser diretamente. Só que e a mulher que mostra que tem poder diretamente? Onde ela está representada? Talvez ela esteja representada na composição de Juliana da banda Francisca Elombre, né? Não só Triste Locomar, que bombou bem antes da novela, né? Mas por outros aquele pessoal ali, né? E que colocam em xeque o gênero, né? O cisgênero, o heteronormativo. Aí vão vir as cantoras trans, né? Vai vir as Bahias e a Cozinha Mineira. Vão vir muitas outras cantoras e cantores que não preenchem esses espaços, né? Dessa mulher do Chico. Que às vezes também voltam para esse lugar, né? Às vezes sempre rola, né? Aquele chute no traseiro e você vai lá ouvir Chico Buarque, nessa hora você se identifica. Mas ou então a questão política, né? A luta política. Muitas mulheres se identificam mais com as músicas políticas de Chico do que com as músicas que falam do feminino
porque é muito feminino e pouco mulheridades, né? Mas isso coaduna também com o que Marisol falou aí na explanação dela. Marisol falou um pouquinho de representação, o que se espera de uma mulher, né? Então, eu acho que Chico fala, ele é muito competente nisso que se esperava de uma mulher, né? Mas hoje as mulheres transpuseram esse lugar simbólico do que é esperado da mulher, né? Acho que tem mais perguntas e comentários. Eu não sei se a Yanaê queria falar sobre essa pergunta em específico ou se tem alguma outra pergunta que está tocando ela aí. A Amanda também pode voltar a ler, né? Perguntas. Eu vou abaixar minha mão aqui, vou falar bem rapidinho, que a gente já está assim, caminhando para o final, mas eu acho que o pressuposto da pergunta, Paulo, ele está equivocado, no sentido de que as músicas de amor que nós temos na MPB, já que é de MPB que a gente está falando, elas representam, em geral, um casal heterossexual. Então, a figura feminina está sendo contemplada em outras composições de outros compositores. É claro que eu entendo que você está falando de um eu lírico feminino do Chico Buarque, e depois você comentou mais abaixo de compor como uma mulher, né? E isso, para mim, eu acho problemático, porque eu não sei o que seria essa composição de mulher, né? Eu não sei qual seria a assinatura no texto musical, na fraseologia da música, na composição, e aí falando do material sonoro estritamente, eu não sei o que de mulher, o que de gênero, qual a marca de gênero que você percebe numa composição de mulher. Então, eu acho que tem dois pressupostos que são insustentáveis, que é justamente colocar o Chico Buarque como o que mais compôs sobre mulheres, que está errado, na minha visão, claro. E o segundo é o pressuposto que existe uma escrita feminina. Essa escrita feminina de mulheres seria uma escrita outra, porque a majoritária hegemônica seria uma escrita masculina, imagino eu. Então, para mim, na minha percepção, isso não se sustenta. Só isso que eu queria comentar. Muito obrigada. Beatriz, você também gostaria de falar? Vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir, Bia. Bia, não está dando para ouvir sua voz. Qualquer coisa você escreve no chat, tá certo? Eu vou, por enquanto, passar para a próxima pergunta, só para a gente ir agilizando. A Ivna, ela fez uma pergunta, eu acho que até pode complementar um pouco essa primeira. Como vocês percebem o papel da mulher no campo da composição e produção? E como a gente, como mulher, pode reivindicar esses espaços? Acho que qualquer uma das meninas que queira começar, né? Ou Yanaê ou Marisol pode iniciar. E quando uma terminar, a outra também fala, se quiser, né? Tá. Eu posso começar, Marisol? Claro, fica à vontade. Tá bom. Na verdade, o campo da composição, como a gente já viu, meio que en passant, né? Eu falei um pouquinho, o lugar da mulher e da mulher cis ou da mulher trans é um lugar secundário, né? Porque se pressupõe ainda que existe uma escrita hegemônica, e essa escrita hegemônica universal seria a escrita masculina, e a escrita da mulher seria uma escrita outra, uma escrita menor. Mas aqui eu não quero dizer que exista um fragmento de gênero dentro da escrita, não é isso. É uma análise social que a pessoa faz, é o puro preconceito, né? Então, existe um esforço de invisibilizar, porque mulheres compositoras existem. Nessa sala aqui temos várias.
mulheres compositoras existem. O que existe maior do que as forças das mulheres compositoras é a força de deixá-las como menores, como debaixo do tapete. Então, existe um movimento paralelo, claro, né, como Sonora, que é o movimento da América Latina, sustentado por mulheres cis e trans, que vai trazer essas mulheres para cima, né, no sentido do primeiro plano. E, assim, como a gente pode reivindicar esses espaços? É fazendo, é falando, é existindo e... que chatice falar sobre isso. Tudo bem, mas a gente vai falar até isso ser naturalizado, tá? Até a gente não ser tratada mais como outras, ou que as nossas composições, ou falas, ou pesquisas, ou performances que sejam, interpretações, sejam tidas como menores. Porque é coisa, entre aspas, né? Coisa de mulher. Eu acho que o empoderamento que a gente precisa fazer disso vem através da reivindicação. É o ato de reivindicar o espaço, já é o ato de constituir um espaço. Então, acho que, na minha perspectiva, a produção das composições de mulheres ou outras coisas dentro da área da música e de outras áreas, a produção ela passa por uma criação necessariamente política, né? Sobretudo política. Não dá para a gente se despir de um clamor político e, sobretudo, feminista, por que não? Então, era isso. Muito obrigada, Yanaê. Alguém mais gostaria de comentar essa pergunta? Eu acho que só para complementar o que a Inaê tão bem explanou, de forma tão bem intelectualizada e organizada, né? Eu acho que a maior revolução da mulher é o conhecimento. E é a partir dessa arma, né, que ela consegue se colocar, se posicionar, seja em qualquer expressão artística que ela estiver, seja na dança, no teatro, na música, enfim, em qualquer lugar. Então, eu acho que o caminho, a gente já está nele, né? E isso aqui é uma prova disso, essa discussão, esse debate. Que maravilha! Tem mais perguntas, Amanda, meninas da comissão? Pronto, eu vou colocar só mais uma pergunta para encerrar, certo? Que a gente já passou um pouquinho do tempo, que também ainda falando sobre composição, é a pergunta da Maria Luísa Vitorino. Ela pergunta: vocês acham que mulheres que compõem sobre submissão colaboram com a reprodução do machismo? Por exemplo, Alcione. Estava estudando as letras delas essas últimas semanas e ela tem muitas letras assim. Algumas até me atrevo a dizer que tem semelhança com as letras de Martinho da Vila, mas adoro ela. Meninas convidadas, vocês querem comentar? Eu posso, mas deixa para a Maricol. Não, eu acho ótimo, né? Pode ir. Tá bom. Maria Luísa, eu acho muito interessante o ponto que você tocou, porque, em certa medida, comunica também com outras mulheres, por exemplo, as mulheres do funk que falam abertamente sobre sexo, e as outras mulheres falam, mas você está degradando a figura feminina. Eu acho que não. Eu acho que tem um recorte muito importante para a gente fazer sobre a Alcione, que é a cantora que você trouxe, que é um recorte de classe, um recorte de raça, um recorte de corpo. Então, a Alcione, ela é dissidente dentro do espaço que ela ocupa. Então, não dá para a gente falar que ela colabora com o machismo, porque as letras dela falam sobre submissão, acho que essa seria uma análise imediata, portanto, superficial, mas eu acho que a presença corpórea da Alcione, sobretudo com a voz da Alcione, é talvez mais apolítica, entre aspas, do que a presença da Elza Soares, por exemplo, que clama politicamente, colocando símbolos nisso, mas a gente não pode deixar que essa faceta patriarcal inunde rapidamente a nossa análise. Então, eu acho que ela não colabora, porque
o que ela canta faz parte da vivência dela, né? Já que ela compõe algumas músicas também. Então, eu acho que, aproveitando aí, resgatando o exemplo do funk, eu acho que é imediatista e supérfluo, superficial, falar que se colabora com o machismo por causa dessas letras de canções. Claro que elas não são obrigadas a fazerem parte desse movimento de desconstrução de estereótipos de mulher, ou o que quer que seja. Mas eu acho que a presença dela é uma presença forte, acho que a gente precisa tratá-la como tal, né? Claro, né? Eu acho que teve uma colega que falou do machismo e do capitalismo que andam juntos, e aí eu diria também que, baseado em Boaventura de Souza Santos, que a colonialidade também está junto nisso. Então, quando a gente fala que essas mulheres são machistas por causa da composição das letras, a gente está esquecendo de todo o esforço que elas fazem para existir dentro de uma indústria que é estruturalmente machista, patriarcal e racista, por que não? Então, eu acho que essa é a minha contribuição para essa reflexão, falando super rápido, gente, eu normalmente não falo tão rápido assim, mas é por causa do tempo. E esse é o papel do capitalismo, né? Esse é o papel da indústria fonográfica, né, Inaê? Isso aí casa bem com o teu discurso, é isso mesmo. Professora Juliana, gostaria de dar as palavras finais também? Sim, gostaria. Eu concordo com tudo que a Yanaia falou, né? Apesar de eu ter muitas restrições com muitas letras interpretadas ou compostas por homens ou por mulheres, eu também tento ver isso que a Yanaia falou, o esforço que é determinados sujeitos e sujeitas estarem nos lugares de destaque onde estão. Não é que por isso acontecer tudo tem que ser perdoado, mas a gente tem que respeitar certas histórias, porque elas inspiram, elas são representatividade, e elas causam, cada uma ao seu modo, micro transformações, micro revoluções. Então, com isso, quero dizer que concordei com tudo que a Yanaê disse, né? E acho que a gente não tem que fazer o papel do mercado, né? Quer dizer, você está dentro e você está fora, né? A gente pode refletir sobre, por exemplo, pode ser um motivo para um ótimo debate de sala de aula, né? Assim, uma trajetória incrível de uma mulher negra, nordestina, instrumentista, porque ela também é trompetista, né? Instrumentista, cantora, que chega onde chegou e consegue sobreviver tantos anos, a tantas crises, consegue sobreviver dentro de uma certa elite de música, assim, que nunca cai. Ela sempre vende bem, sempre faz show, né? E debater a limitação de uma poesia que às vezes é dela e às vezes não é dela, né? Mas, no geral, gente, como já disseram aí no chat, não sei se foi a Andressa ou se foi a Ive, né? Eu ficaria aqui o resto do meu dia. Foi tudo maravilhoso. Obrigada pelas presenças. Queridas convidadas, Yanaê e Marisol, aprendo muito com vocês, né, observando que vocês comunicam das vossas pesquisas, né, dessas atuações que vocês têm feito estudando tanto esse setor da sociedade. Agradeço à comissão gestora, ao pessoal do CA, agradeço aos estudantes, aos convidados e todo mundo que entrou aqui, de dentro e de fora da UFC, por nos estar dando essa força, porque é assim, gente, quando o evento não tem esses clamores, esses debates, essas perguntas, essa efervescência, a gente faz do mesmo jeito, mas não fica tão legal, né? E eu fico feliz que vocês tenham comparecido. Esse comparecimento mostra que esse tema é um tema que merece estar mais nas nossas pautas, né? E que a gente deve olhar para ele com o carinho que a gente olha para todos os temas, né? E é só isso, não sei se as meninas da comissão organizadora querem falar, o professor Elvis também está aí. Vamos nos despedindo, né? Quem quiser falar, e é isso, obrigada. Só tenho a agradecer por esta manhã, já início de tarde.
Alguma das nossas outras duas convidadas gostaria também de deixar alguma palavra final? Eu gostaria de fazer um convite. Posso? Pode sim. Tá bom. Gente, para quem tem o interesse de estudar gênero e sexualidade na educação musical, eu gostaria de convidar vocês a participarem do Congresso Nacional da Associação Brasileira de Educação Musical. Lá vai ter um mini curso especificamente sobre o tema Introdução aos Estudos de Gênero e Sexualidade na Educação Musical. E eu vi que algumas meninas estão inspiradas aqui pela discussão, sobretudo pela pesquisa da Marisol também. Então, eu convido vocês a participarem do evento da BEM e se inscreverem no mini curso. É só isso. E aproveito que eu estou com o mic ligado para agradecer muito. Foi muito legal, muito importante para mim. Obrigada, Marisol, pela generosidade em compartilhar a mesa comigo. Obrigada, professora Juliana, também. Muito obrigada. É uma honra estar aqui. Obrigada, comissão. Obrigada, CA. Ligando aqui o microfone, nada. Então, eu também, né, muito obrigada também por todo esse debate, por toda essa discussão. Acho importante, principalmente nos tempos atuais, né, onde a gente está, vamos dizer, revolucionando, onde a gente está se colocando enquanto pessoa humana e também como mulher, né? Eu também queria fazer um convite básico. Eu parei praticamente a minha trajetória artística também, há muitos anos atrás, por muitas questões de violência, né? Assim, enfim. E também, e também pela questão do mercado, né? Aquela coisa de tantos papéis que... Eu acho que isso não só como mulher, mas eu acho que o artista perpassa por esse caminho, que é essa coisa de se produzir, essa coisa de interpretar como vai ser essa autoimagem e de se perceber também enquanto pessoa humana, dentro dessa coisa curricular na trajetória, né? E também essas vivências foram tão significativas que me fizeram, assim, durante um tempo, me focar mais na pesquisa, né? Então, assim, aos poucos eu estou voltando, meu canal do YouTube antigríssimo, mas dia 9 eu estarei fazendo um show pelo Sesc, né? Um duo. A ideia do meu trabalho era trazer composições cearenses, né? No qual eu entro nesse discurso com esses artistas. Foi um convite, foi uma alusão ao Clube da Esquina, né? E eu quis fazer isso no Ceará, trazendo esses compositores, esses artistas, me validando enquanto pessoa para dialogar, seja com quem for, seja com mulher, seja com homem. E esses compositores entraram em cena comigo. Por muito tempo eu tentei editar, eu tentei várias questões. É tão legal estar falando sobre isso, que era algo que eu me calava, eu silenciava por causa da questão da dor, né, da saúde mental comprometida. Então é isso, assim, a ideia era fazer algo bem mais amplo, que futuramente, sem dúvida, eu vou fazer, mas o primeiro passo para iniciar vai ser a partir dessa live, no dia 9. Então, meu canal é antigo, não tem vídeos novos, mas eu prometo começar a trabalhar nesse ponto. E é isso, dia 9, às 7 horas da noite, e aí quem puder seguir, Marisol Senese. Obrigada. Muito obrigada. Gente, gostaria muito novamente de agradecer às nossas convidadas e a todo mundo que pôde comparecer. A gente sente muito não conseguir ler todas as perguntas por conta do tempo, que é curto, né? Como falaram, a gente queria poder passar a tarde toda, mas queria lembrar todo mundo da lista de frequência que está no chat, certo? E já convidar vocês também, às 14h, nós vamos ter outra mesa redonda, dessa vez falando sobre representatividade estudantil. Às 16h, palestra da professora Marisa Fonterrada, falando sobre educação musical também. E à noite também vamos ter apresentações musicais. Então, o dia está só começando. Vocês continuem ligados no nosso Instagram, que a gente vai estar postando tudo por lá. A programação está lá completinha, tá certo? Então, novamente, muito obrigado. Não esqueçam de olhar no chat, preencher o link do formulário de frequência
e até às 14h para quem for assistir a outra mesa redonda. Muito obrigada, gente. Tenha um bom dia. Amanda, e a foto? A foto, gente, a foto. Gente, não sai a foto. Gente, quem quiser abrir a câmera para a gente tirar a foto e registrar esse momento, por favor, liguem suas câmeras. Ai, que maravilha, todo mundo ligando as câmeras. As meninas. Ivna, você tira o print ou eu tiro? Eu posso tirar. Tá Rapidinho. ótimo. Deixa eu só botar para pegar a tela toda. Aguenta aí, galera. Pode ficar sem sorrir por enquanto. Eu aviso quando é para sorrir. Descansa a bochecha. Pronto. Mais alguém vai abrir a câmera? Abre a câmera, Bia. Vamos lá. 3, 2, 1. É isso aí, galera. Ai, gente, muito obrigada. Então, até 14h. Não percam, o Acemu ainda tem muita coisa durante a semana. Tchau, tchau. Bom dia.